Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que estamos todos hoje aqui reunidos para realmente estrearmos esse banquete que a espiritualidade nos concede, não é verdade? E é tão maravilhoso e divino estarmos todos juntos trabalhando para o bem, nos esforçando, mudando. A gente vê aí fora, infelizmente, os nossos irmãos ainda na intolerância, na verdade nós também, né? Na intolerância, na vaidade, na verdade ainda nos propósitos não edificantes. Então vamos mudar, né, na verdade, essa nossa mentalização para melhor. Vamos fazer com que esses miasmas, com que essas energias negativas estejam realmente sumindo, desaparecendo realmente do nosso estado perispiritual. Porque parece que não, mas quando estamos carregando essas vicissitudes, essas bagatelas, nós estamos realmente trazendo doença para o nosso corpo de material. Porque quando a gente vem na casa espírita, ou em qualquer casa que seja de trabalho para o bem, nós pensamos que estamos tratando ao corpo somente, mas não, na verdade, estamos tratando ao espírito, estamos tratando a alma. E quando tratamos a alma, refletimos para o corpo de matéria. E sabemos isso, a medicina já nos prova que realmente os desequilíbrios, que realmente as bagatelas, que realmente os momentos em que temos nas nossas vidas, as doenças em si, são realmente oriundas do psíquico e realmente do próprio espírito, em que nos desequilibramos e acarretamos esses equilíbrios todos nesta encarnação e aquelas que vêm realmente quando somos crianças, de reencarnações passadas, ou também quando estamos crescidinhos, não é verdade, gente? Então vamos aproveitar este minuto maravilhoso, porque quem vai nos presentear com a palestra de hoje, o nosso grande irmão palestrista Rinaldo. Nosso irmão vai estar falando sobre os endemoniados, tá bom? Ele falou que está se preparando e já vai fazer 2 meses já para essa palestra. É nós e Deus. 2 dias. Melhor isso do plano, interessante é que ele pegou, mostrou, mandou uma foto no WhatsApp ali com os livros, todinho lendo os livros, estudando. Eu não sei se ele pegou os livros e jogou tudo ali na mesa e falou, é brincadeira. Então, gente, queridos irmãos, boa noite a todos, né? E, como não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre os evangelhos de Jesus, precisamente Evangelho de Mateus, tendo também como correspondentes os evangelhos de Lucas e de Marcos. E o assunto principal da nossa lição de hoje, o tema, é os endemoniados, né? Conforme o Evangelho de Mateus. E também nós vamos ter em complementação a essa lição, a lição As Blasfêmias dos Fariseus, também constante do Evangelho de Mateus, em correspondência com os mesmos evangelhos. E ainda, a gente vai completar essa lição com doutrinas espíritas. Essa lição consta do livro Mecanismos da Mediunidade, onde lá diz respeito às curas das enfermidades e das obsessões. E, como a gente disse, endemoniados, essa passagem do Evangelho é quando o nosso Mestre Jesus faz todo aquele trabalho glorioso, bonito. Ele lá curava, ele perdoava os enfermos, os doentes, os atormentados pelos espíritos impuros. E lá, na época, havia um irmão da gente, muito doente, muito atormentado, perturbado, obsediado pelos irmãos trevosos. E Jesus, quando desembarca naquela cidade, ele vai para curar as pessoas e se aproxima desse irmão. E esse irmão, que era tomado por vários espíritos, né? Era uma legião, conforme a gente vai ver depois, eram inteligentes, já conheciam tudo, sabiam de tudo sobre a divindade. E quando Jesus se aproxima, esse irmão diz: "Que quer você, Jesus,
filhos do Deus Altíssimo. E Jesus simplesmente, com a sua meiguice, com o seu carinho, o seu amor, diz: eu quero saber só seu nome. E ele diz: Legião. Legião é meu nome porque somos muitos. E esses irmãos, temendo que Jesus fosse mandar eles para um abismo, lá havia um abismo enorme, um lago, com muita profundidade, e ao lado uma manada de porcos lá pastando. Esses irmãos então pedem para Jesus: Senhor, se permite, deixa-nos entrar nos porcos. Jesus permite. Eles entram nos porcos. E o que acontece? Os animais ficam possessos, os animais ficam rudes, violentos. Por quê? A carga é pesada, os fluidos fortíssimos. Imagina, quantos irmãos que aquele irmão suportava. Calcula-se que mais de 200, para pegar toda aquela manada de animais. Os animais ficam possessos e saem disparados, saem uma carreira danada e caem no abismo. Caindo no abismo, logicamente morrem afogados. E esses espíritos, eu tentei ainda hoje fazer algumas pesquisas, não encontrei. É interessante saber o paradeiro que ocorreu com esses irmãos. Eu acredito, hoje não encontrei nada a respeito, mas eu acredito que esses irmãos, como Jesus já sabia do ocorrido, já conhecia também eles, autorizou que se fizesse essa passagem para os animais. Jesus, já prevendo isso, já deve ter, ao meu ver, colocado sua equipe para que resgatasse esses irmãos, instruísse e os levasse em algum lugar de refazimento. Ou então, talvez, esses irmãos ficariam ali o tempo necessário, sem perturbar mais ninguém, até que o socorro espiritual chegasse. É claro que na época a gente não tinha o nosso lar, não tinha o umbral, o espiritismo não tinha sido ainda noticiado e tal, mas já existia. A gente sabe, que naquela época tinha o espiritismo. E esses irmãos então ficaram lá nesse aguardo. Essa é uma tese, eu ainda não encontrei nada a respeito, mas seria interessante. Bem, gente, complementação dessa primeira parte do nosso estudo, do nosso trabalho, a gente vai falar blasfêmia dos fariseus. Essa parte é quando o Mestre Jesus era o diabo. Os fariseus, os sacerdotes, tinham verdadeiro pavor por Jesus, odiavam Jesus, não gostavam nem um pouco do Mestre Jesus. Por quê? Porque Jesus curava, perdoava todo aquele pessoal da época, E com isso, os sacerdotes, os fariseus, perdiam credibilidade para com o povo. Além disso, perdiam eles também os rendimentos que oferiam. Por quê? O povo, para ser perdoado pelos sacerdotes, compravam lá nos templos animais que eram ungidos e depois sacrificados, e o povo oferecia como oferendas aos sacerdotes, aos fariseus, que eram muito aliados, em troca desse perdão. Olha só, o sacerdote perdoava o povo, pode ser semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, não se sabe, não se tem essa notícia, mas estava sempre perdoando eles em troca de benefícios. E diziam eles ainda que Jesus curava eles, através do demônio, em nome de Beelzebul. Jesus era o próprio Satanás. O que, claro, evidentemente, o Mestre Jesus desmentia, E não era verdade, claro. E parte do povo acreditava. Outros não, já iam para o lado de Jesus, ficavam felizes, eram curados, eram lá perdoados, recuperados. A gente sabe de todo aquele trabalho, aquele processo, porque existiam muitos doentes, Eram cegos, mudos, paralíticos, leprosos, Irmãos atormentados por esses espíritos maldosos e tanto mais. Era feito esse maravilhoso trabalho. A gente fez o primeiro trabalho, esse, e também agora esse último que vamos falar,
é a cura das enfermidades, a cura das obsessões, através da doutrina espírita, através dos passes espirituais, através do pensamento, do tratamento na casa espírita, tal como se faz aqui nessa casa, né? A gente vê os trabalhos que são feitos, que é o seguimento do que o Mestre Jesus fazia. Quer dizer, Jesus começou tudo isso pela sua mediunidade, e nós estamos dando continuidade a esse maravilhoso trabalho do Mestre Jesus. Bem, Jesus, colocado isso, gente, nós que somos espíritas, né, que conhecemos a nossa doutrina, uns profundamente, mais experientes, tais quais os médios aqui da casa, né? Citamos aí Dona Fátima, Dona Graça, mesmo Rafael e tantos outros mais, vamos, né, Esmeralda, nossa irmã, né? E tantos outros mais que aqui trabalham, Dona Maria do Carmo e tal, né? Eu aqui também que estou aprendendo, estamos aqui no caminho, a gente sabe, né? Nossa equipe, que o bem sempre vence o mal. E que o bem certamente sempre vencerá o mal. Não há como a gente temer, ter essa temeridade. O próprio Mestre Jesus nos ensinou. Temos que vencer o mal fazendo o bem, trabalhando pelo bem. E temos que estar sempre equilibrados, bons pensamentos, fazendo as coisas boas, né? Ajudando, auxiliando o nosso próximo, trabalhando, nos comprometendo com os trabalhos numa casa espírita, numa casa de caridade, tal qual é feito aqui em nossa casa, né? Trabalhos evangélicos, né? Através de auxílio, ajuda, tem aí o grupo jovem que trabalha, dando um exemplo maravilhoso, os médios, livraria, lanchonete, enfim, tudo isso englobando em um só trabalho edificante para Deus, para que a gente possa estar sempre equilibrado, para que a gente possa sempre escapar desses eventuais ataques de nossos irmãos trevosos. Porque se facilitarmos, se a gente não estiver focado, preparado, nossos irmãos trevosos não vão dar trégua, vão sim nos atacar, vão nos pegar desprevenidos, né? E vão também descarregar toda a sua raiva, seu ódio em cima da gente, em cima de nossa família. E pior ainda, podemos sofrer também obsessões de várias formas, né? Tal qual ocorreu com esse irmão, personagem dessa lição, os endemoniados, né? Como ocorre em tantos outros casos. Então nós temos que nos resguardar a respeito disso, porque nós temos, né, inimigos do passado, vidas passadas, quem sabe dessa vida mesmo é possível. Então esses irmãos estão sim, quando acharem uma brecha, achar uma facilidade, vão nos perturbar, vão nos assediar sim, e vão nos trazer todas as maldades, todas as leviandades em cima de nosso espírito. Além disso, vão trazer as enfermidades, as doenças gravíssimas que podemos ter se não estivermos concentrados, se não estivermos devidamente preparados, conectados com Deus, em trabalhos profundos em nossa doutrina, maravilhosa doutrina, né, gente? Então, temos que ter muita atenção. Inclusive, gente, nos lugares que frequentamos, precisamos tomar cuidado. Às vezes são lugares que não são bons, que podemos pegar lá más fluidos, que podemos chamar para nós aí a obsessão, esses irmãos. Cuidado também com visitas que fazemos, visitas que recebemos. O próprio Mestre Jesus, em uma das passagens do Evangelho, nos diz: cuidado, quando fostes visitar ou falar com alguém, se não fostes bem recebidos, saí sem mal. E quando estiver do lado de fora, bate o pé, sacode a poeira da tua sandália e segue em frente, sem ódio, sem rancor, orando por esses irmãos. Acontece muitas vezes visitas ruins,
tanto que fazemos ou recebemos, e lugares às vezes que frequentamos ou talvez vamos fazer uma visita. Então temos que ter muita cautela, muito cuidado com tudo isso. A obsessão pode nos atingir, tanto o nosso corpo físico, como também o nosso espírito, nos trazendo muitas doenças, muitas maldades em nosso espírito, né? Como ocorre aí, infelizmente, com muitos de nossos irmãozinhos. A gente vê hoje, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, vemos também manicômios lotados de irmãos e, na verdade, 90% desses irmãos não estão doentes, eles estão sofrendo a obsessão, a perturbação, a influenciação desses espíritos malignos, perversos, né? 10% ou menos ainda desses irmãos são realmente doentes, têm assim a doença do corpo físico, estão nesses manicômios, nesses hospitais para tratamento, mas a maior parte, lamentavelmente, infelizmente, coitados, estão lá influenciados, obsediados, judiados, né? Atormentados por esses irmãos maldosos, né? E esses irmãos que estão internados, que estão qualificados como loucos, dementes, doentes, mentais, doenças graves de tudo quanto é qualidade, nada disso possuem. Estão sim perturbados, muito perturbados. Pior é que muitos acreditam, mas não querem. A família, às vezes, também não quer. Acha mais fácil internar a pessoa doente do que trazer aqui numa casa espírita e fazer um tratamento adequado para que esse mal seja curado, seja recuperado. Dá muita dor, dá muita pena de ver esses irmãos, né? Já tive que presenciar casos dessa maneira, que deixa a gente muito chateado, muito triste, mas você vai falar, a pessoa acha bem esse cara com umas ideias espíritas, com não sei o quê. Então, às vezes você procura só em pensamento orar pela pessoa, que ajuda um pouquinho, mas infelizmente, né, a pessoa vai continuar com esse tratamento, e cujo tratamento nesses hospitais, nessas localidades, pode levar a pessoa até o desenho disso. Então, gente, a obsessão, temos que nos livrar dela através de uma vida boa, de uma vida qualificatória para o nosso espírito, uma vida saudável, fazendo sempre as coisas boas, os ensinamentos de Jesus. O nosso irmão querido Allan Kardec nos diz no livro dos médiuns, né? Cuidado com as obsessões, livre-se delas, e para isso tenha uma ótima vida, sabe você viver, meu irmão. Vamos verificar o livro dos médiuns, a gente vai ver a beleza do ensinamento do nosso irmão Allan Kardec. Gente, nós não podemos ainda esquecer quando da passagem aqui pela terra do nosso querido Mestre Jesus, o amor, o carinho que ele nos demonstrou através de sua missão divina. Assim, o Espiritismo, da mesma forma, assim como Jesus, pela sua lei moral, vem nos provar que as boas obras são reconhecidas pela prática do bem e pelas virtudes, e que, pela mediunidade, a doutrina espírita cura todas as doenças do corpo físico e as enfermidades morais do espírito, levando alívio e conforto para todas as criaturas. É de se ressaltar ainda que o nosso querido Mestre Jesus não desceu à terra tão somente para curar os paralíticos, os cegos, mudos, surdos, os leprosos, os atormentados pelos espíritos impuros,
mas sim a finalidade maior de sua missão foi curar todos os irmãos doentes da alma e também legar à humanidade a mensagem imorredora e misericordiosa de Deus, que é o amor e a paz entre todos nós, levando Jesus também, ou melhor, livrando-nos Jesus de todo o mal existente e ainda nos mostrando o verdadeiro sentido da vida através de seus maravilhosos ensinamentos e maravilhosos exemplos que estão aí até os dias de hoje. E Jesus está sempre conosco, assim como Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, também está. E, dito isso, a gente, após esses comentários, vamos partir então para verificar esse trabalho que fizemos, endemoniados. Estudo do Evangelho, o capítulo 8, os versículos 28 a 34 do Mateus. O possesso e os porcos navegaram para a região dos Gerazenos, Jesus e os discípulos, que está de fronte para a Galileia. Mal saltou Jesus em terra, veio-lhes ao encontro um homem dessa região possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenará ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderará dele, e guardava-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é teu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediu que não lhes mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhe permitisse entrar. Jesus permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada dos porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que o vigiavam viram o acontecido, aqueles irmãos que tomavam conta dos animais, ficaram apavorados e fugiram, e foram contar na cidade todo o acontecido. Saindo ele, pois, a ver o que havia ocorrido, chegaram a Jesus e acharam a seus pés sentado, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia sido expulsos os demônios. Tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desta expulsão. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Neste momento, pedia-lhe o homem de quem tinha saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus lhes pediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito. Bom, nestas passagens bíblicas em Mateus, Lucas e Marcos, vemos um espírito perturbado que, sentindo a aproximação de Cristo, recebe com muitas indagações e pede-lhe que não o atormente. Sob a luz do Espiritismo, podemos abordar essa questão de maneira abrangente, refletindo e adaptando ao nosso viver nos dias de hoje. É óbvio que Jesus seria incapaz de atormentar quem quer que seja. Sua luz, no entanto, aclarava a consciência do espírito atormentado, que podia ver perante a divina presença sua condição dolorosa. Uma versão mais sutil da legião do mal se nos apresenta nos espíritos maléficos que tentam repelir os ensinamentos do Cristo diariamente. Como alguns exemplos, vemos esses espíritos, olha agora, gente, na política, com o nome de tirania e discórdia,
onde na verdade deveria haver os princípios da ordem. No comércio, meio de interação e troca, eles aparecem com o nome de ambição e egoísmo. Nas religiões, bem como nas ciências, onde deveriam reger os princípios de desenvolvimento e de progresso universal, os vemos com os nomes de orgulho, vaidade e intolerância. Portanto, não é apenas no corpo carnal que padecem as criaturas sob a influência dos maus espíritos, dos espíritos perversos, mas também os agrupamentos e as instituições. Por isso precisamos tomar muito cuidado. Por esse motivo devemos permanecer vigilantes, de modo a não permitir a infiltração dessas influências. Não podemos fugir das verdades religiosas esclarecedoras, verdades que para muitos representam angústia, sofrimento e dor, por estarem acomodados à vida onde se evita o sofrimento a qualquer custo, onde a preocupação com o futuro e com o desenvolvimento espiritual não é levada em conta. É preciso muita vigilância, pois esses adversários vão penetrando também nos círculos do espiritismo evangelizador, tentando sutilmente perverter os ensinamentos sob falsa ciência. Jesus não interpelou o delinquente com aspereza, somente perguntou o seu nome, mostrando simbolicamente que não devemos nos desesperar diante do mal, mas se nos encontrarmos no serviço dele, devemos perseverar no bem em todas as horas da vida, mesmo sabendo que o mal nos circunda como uma legião que nos ameaça. Constantemente, e sendo assim, necessitamos da serenidade que Jesus nos demonstrou, confiança, trabalho e vigilância para a vitória contra todo o mal. Gente, a gente vê nesse trecho que falamos, né, em todos os lugares, na política, né, a gente, na aflição, os políticos usam os nomes de tirania, discórdia, quando na verdade deveria haver aí a organização, o amor, a verdadeira evangelização, comércio, né? A gente teve há pouco aí o caso da gasolina, lembram-se, né? Então o pessoal cobrando os alimentos mais caros e tal, né? Então a gente verifica, né, o egoísmo, a ambição das pessoas. E nas religiões, né, gente? Deveria ser um lugar que pregasse o amor de Jesus, o auxílio ao próximo, o amor ao próximo. Não. Muitas casas a gente verifica lá o orgulho, a vaidade, a intolerância das pessoas. Muito, muito triste tudo isso, né? Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa lição. Vamos ver se dá para falar então agora da complementação, que é a blasfêmia dos fariseus, conforme capítulo 12, versículo 22 a 32. Tem os dois evangelhos de Marcos e Lucas também como correspondentes. Eu vou ter que ver agora os versículos para que depois a gente possa fazer aí a narração desse trabalho, conteúdo, né? Para chegar no ponto, para conectar com a outra lição que vimos. Versículo 22, trouxeram então um endemoniado cego e mudo, de tal modo procurou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão, 23, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízos. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus.
29. Ou como pode entrar alguém em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa? 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado contra os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste século e nem no futuro. Quer dizer, nunca será perdoado. Por isso que a gente vê ainda milhões e milhões de espíritos presos, acorrentados, que ainda não se renderam a Jesus. Lembro-me quando criança, até meu pai contava isso para a gente. Olha, existe muito antes de Jesus ainda muitos espíritos ruins presos lá. Parece que nos bilhões de Santo Agostinho, né, que tem essa espiritualidade que eles ficam lá e até hoje, olha, e não dão um braço a torcer. Olha, a maldade, a ruindade, sabem, conhecem, são estudados, né? Mas não se rende a Deus. Interessante. Nestas passagens, nós vemos a força do amor de Jesus quando curava as pessoas, quando expulsava os demônios. Os demônios são os espíritos perversos e perturbados, né? A gente vê que o Evangelho nos mostra que essas curas eram para Jesus fonte de credibilidade, junto ao povo e também aos discípulos, que os discípulos com ele aprendiam. Vendo o que ele fazia, aprendiam e faziam também da mesma forma que Jesus, porque também eram médicos como Jesus, como todos nós somos, né? Cada qual da maneira diferente. Importante ressaltar que na narrativa de todos os evangelistas, inúmeras vezes encontramos o relato dos ataques dirigidos a Jesus, instigados pela classe sacerdotal, criticando, ora seu comportamento, ora suas ideias. Assim, após algumas pesquisas em alguns livros, chegamos à conclusão serem dois os motivos que geravam a necessidade de ataque e perseguição. O primeiro deles se deve ao fato de que o Mestre, ao fundamentar a salvação do homem na prática da lei do amor, estendendo esse sentimento até mesmo aos inimigos, colocava em risco a maior fonte de arrecadação da classe sacerdotal, que eram sacrifícios de animais ungidos, que eram comprados no templo de Jerusalém, cujas oferendas tinham por objetivo agradecer as colheitas fartas e principalmente ao perdão dos pecados cometidos. O segundo motivo reside em que as novas doutrinas científicas ou religiosas, para serem aceitas, enfrentam a resistência daqueles que, sejam por comodismo, interesses inferiores, cristalização de ideias, as repudia e combate. A gente ia tecer um comentário profundo nesse caso, mas acho que vamos deixar para outra oportunidade, que vai se prolongar, né, um pouquinho. O povo judeu, profundo conhecedor das Escrituras, ao maravilhar-se com os feitos realizados por Jesus, indaga-se. Eles viam lá todo aquele trabalho, aquela cura que Jesus fazia, os doentes, leprosos, os cegos e tal. Ora, esse não seria o filho de Davi, prometido por Deus, para ser o novo rei de Israel e nos libertar do domínio estrangeiro? Os fariseus, que eram os mais influentes e muitos ligados à classe sacerdotal, temendo o possível triunfo de Jesus junto ao povo, tentam desacreditá-lo, afirmando ser suas realizações obras do demônio e não de Deus. Ao que Jesus responde: como pode Satanás expulsar Satanás? A gente tem em Marcos aí no capítulo 3, versículo 23, uma explicação muito bonita a respeito desse assunto, né? Em Caminho, Verdade e Vida, a lição 146, Emmanuel nos alerta. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribui sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os seguazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto,
as mesmas objetorias e recriminações descabidas foram tiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues às destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui, significa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Temos a lição 27, esmagamento do mal. Toda parte do mundo se poderá reconhecer a luta sem tregas entre o bem e o mal. Satanás, sem dúvida, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso divina o local da vitória, será sobre os pés do homem. O mal será eliminado debaixo dos pés de cada um. No mesmo livro, Pão Nosso, lição 175, tratamento de obsessões, verifica-se a continuidade do tratamento das obsessões feito nos centros espíritas, onde tudo começou pelas mãos luminosas de Jesus. Há um trabalho perfeito na casa. Jesus assim iniciou naquela época, né? E vamos prosseguindo em frente. No livro Caminho, Verdade e Vida, temos a lição O Mundo e o Mal. Nos centros espíritas há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias injustificáveis, para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que eles não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas sim das criaturas que o habitam. No livro, vou fazer um comentário aqui, essa parte é interessante, quando o anseio de morrer para ser feliz, a enfermidade do espírito. Muitas pessoas já com idade e tal, eu quero morrer, eu prefiro, vou descansar. Igual a gente vai em velório e tal, você vê o comentário, coitada da dona Mariazinha, morreu, né? Mas ora, agora sim, né? Ela vai ser feliz, ela vai descansar em paz. Ora, mal sabe a pessoa que a briga agora é que vai começar. O pau que vai comer agora, né? Então, não é verdade? Então, muitas pessoas pensam nisso, né? E às vezes você vê esse comentário, você vai falar, pessoal, eu venho cara com o espírito. Não é, a gente fala dessa maneira, mas a gente sabe que a pessoa vai ser preparada, vai ser uma série de recuperação, uma série de tratamento que vai fazer. Não é assim como o pessoal pensa, não, morreu, amanhã já está descansando, está na paz. Não. Eu estou colocando essa questão porque é importante, né? Eu vou pular alguns trechos aqui de alguns livros, senão não vai dar tempo. Vou falar aqui no livro Palavras de Vida Eterna, lição 10, Vencer o Mal. Paulo nos diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por isso que temos que estar sempre focados no bem. No livro da Esperança, vemos que Jesus é bem-aventurado, nos aponta a compensação que um de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura, que somos amparados muitas e muitas vezes por amigos espirituais. Sem dúvida, né? Não resta dúvida. Com tudo que recebemos da dádiva divina, devemos transformar as trevas em luminosos pensamentos de otimismo, transformar a melancolia edificante em relâmpagos da vida superior, trocar o vale de lágrimas, utilizando os braços e mãos como antenas de amor em trabalho na posse. Vale uma reflexão. Nós, os seres humanos, estamos acostumados a reclamar de tudo. Sempre o nosso problema é maior, a nossa dor é mais profunda, o nosso caminho é mais pedregoso. E o dos outros, como fica? E a situação daquele que está hospitalizado, enfermo, obsediado? A grande maioria dessa massa de sofredores não encontra a solução para seu problema. Ou melhor, não encontra a solução que deseja, uma vez que criatura alguma é excluída da misericórdia do Pai. Quer dizer, Deus não desampara ninguém, Deus está sempre conosco. Dá tempo de comentar mais uma parte?
doutrinas espíritas, né? Tanto Kardec, Emmanuel André Luiz, através de Chico Xavier, nos explicam que o tema da cura está muito bem fundamentado no livro Mecanismos da Mediunidade. No capítulo Mediunidade Curativa, onde André Luiz nos explica que somos compostos por bilhões de células que trabalham incansavelmente em nossa mente, em nosso cérebro. Quanto de nós, espíritas convictos, muitas vezes abordamos o plano espiritual buscando a solução para os nossos males. Pedimos o alívio para nossas dores, eles amorosamente nos atendem, aliviando nossas dores, mas apenas aliviando, pois não sabem a eles as causas responsáveis por elas, uma vez que isto é dever de cada um de nós. Não existe enfermidade, mas sim o enfermo. Eles são os resultados dos imperativos da lei de ação e reação. O Evangelho de Jesus, pela riqueza de valores de que é possuidor, possibilita-nos as mais variadas interpretações, uma vez que Ele é o remédio para todos os males, fonte inesgotável de bênção para aqueles que sofrem. A gente ia falar também dos passes espirituais, mas também todos que estão aqui conhecem, né? Tratamento eficaz feito aqui na Casa Espírita através do passe, da oração e do tratamento, que são os requisitos indispensáveis para a recuperação das nossas enfermidades, né? E o que a gente tinha que passar sobre essa lição dos endemoniados, né? O trabalho bonito que Jesus fazia e que hoje aqui se dá continuidade nessa casa espírita e em tantas outras de caridade, né? Casas onde impera lá o amor, onde impera sempre, né, a presença de Jesus, a presença dos médios, a presença do condutor dos trabalhos, que sempre nos leva, né, aos bons lugares e nos dão sempre novas esperanças aos nossos espíritos, de fazer sempre o melhor para o nosso semelhante. E através da prática do bem, do amor, da caridade, é que nós fugimos das más tentações. É isso que tinha que passar para vocês, agradecendo sempre aí a presença de todos. Tá bem? A gente encerra então essa palestra. Muito obrigado.